versículo 23. E disse Adão, 2:23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Outras versões falam varoa. Não sei se é essa que está ali. Mulher. Aqui na minha está varoa. Porquanto do varão foi tomada. Até aí. Agora vai lá para o primeiro livro de Timóteo, carta a Timóteo, lá no Novo Testamento, quase no final. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Diz assim, versículo 8, só vou ler esse. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, outras versões falam da sua própria casa, né? Negou a fé, e é pior do que o infiel. A minha João Ferreira de Almeida atualizada, corrigida aliás, está falando diretamente aí da sua família. Vamos, curva as cabeças, vamos orar nesse momento, curva suas cabeças, vamos agradecer. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui, entronizado no meio dos louvores, tua presença aqui no meio do teu povo. Oh Deus, muito obrigado por aquele que está vindo também nesse momento, em suas casas. Espírito Santo, tens a liberdade aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos em família. Obrigado pela tua palavra. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Eu vou começar a falar um pouco sobre esse Gênesis 2 e a gente vai caminhando. A gente vê algo tremendo acontecer aí, quando Adão fala isso. É porque a gente às vezes não percebe algumas coisas, alguns detalhes. Adão, ele foi feito, né, do produto químico da terra, né? Do pó da terra, o produto químico que estava ali, Deus construiu Adão. E Adão, a Bíblia diz que ele foi feito da terra, do pó da terra, dos produtos que estavam ali naquela terra, assim como todos os outros animais, se a gente lê o capítulo 2, mas Deus colocou ele num profundo sono e fez ali uma cirurgia tremenda ali. Quando ele acorda, rapaz, ele olha assim, pum, e viu a mulher. Ele falou: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher. E deu um nome. Amado, tremendo isso. Imagina você levantando e vendo e falando já diretamente que aquilo é osso do meu osso, carne da minha carne. Deus falou alguma coisa para ele? Não. Se você olhar um pouquinho, uns 2, 3 versículos antes, Deus levou Adão para um certo lugar, esperando que ele desse nome a todos os animais. Ali não, Adão levantou e acordou e olhou, e viu a mulher, e já disse: ela é minha. Amado, saiu dele, e na mesma hora ele sentiu que era dele, e deu um nome para aquilo que era dele. Ele tomou posse daquilo e já se fez um, porque ele, sabe, sentiu dentro de si diferente dos outros. Não foi feito, Eva não foi feita, a mulher Eva não foi feita separada do pó da terra. Ali Deus tirou do próprio homem, meu irmão. Ele quis dizer: isso aqui é meu, isso daqui ninguém tira de mim, faz parte da minha vida, ela é minha, eu dou um nome para ela. Deus não precisou nem dizer o que ele tinha que fazer, meu amado. Sabe por quê? Porque ele estava casado com aquilo ali. Ele acordou e tomou a iniciativa de tomar posse daquilo que ele é seu. Ei, eu quero falar para você que tem um casamento,
Presta atenção, não precisa Deus dizer que é teu, que você se fez um. Quer ver um casamento dar certo? Quando você sente a mesma coisa que a tua esposa sente, quando você se alegra da mesma forma que ela se alegra, ou vice-versa. Quando você se entristece, ela está triste. Quando você está alegre, ela está alegre, porque vocês são um. Voltou à origem quando se casa. Você não precisa dizer para a tua esposa. Sabe por quê? Porque ela é um contigo, ela sente a mesma coisa que você sente. Adão sentiu isso ali. Acordou, ela é minha. Caramba! Pensa nisso só. Eu fico pensando naquele momento ali. Ele levantar, Deus não mandou nada, não levou ele para lugar nenhum. Ele acordou, a Bíblia fala bem claro, e disse Adão, bem claro aqui: esta agora, ossos dos meus ossos, ela será chamada varô, porque do varão foi tomada. Deus falou? Deus não falou nada. Sabe, meu amado, a forma perfeita de nós andarmos no nosso casamento, não é que você não venha ter, de repente, um momento difícil, não é isso. Mas você, enquanto está pulsando e está sentindo a mesma coisa que o seu cônjuge sente, na mesma situação, no mesmo nível, sabe, amado, vocês são um. E a gente não tem visto isso nesses últimos tempos. Eu posso ter o que for com minha esposa, mas quando ela está triste, eu me importo. Quando ela está com a situação difícil, eu me importo. Quando ela se alegra, eu me alegro. Será que é assim na sua casa também? Quando ela está sentindo mal, eu me importo com aquilo, porque eu me fiz um com ela. Ela é carne minha. Deus falou bem claro isso: os dois se unirão, serão só uma carne. Quando está distante, tem alguma coisa errada. Quando você não sente mais nada, você não está nem aí, alguma coisa está saindo errado da forma como Deus fez. A gente tem que voltar à origem de todas as coisas. Nós temos que voltar à origem. Da mesma forma que saiu, quando você casa, você fez um. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem é casado aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Então, meu amado, primeiro conselho que eu te dou: sinta a mesma coisa que o teu cônjuge sente. Se preocupe da mesma forma que ele se preocupa com você. Quer ver uma forma, né, de você mostrar isso? Deus não precisa nem te dizer. Basta você ter o mesmo cuidado que você tem contigo, com ela ou com ele. Quando você tem a mesma visão de cuidado como você tem contigo, você está indo por um bom caminho. Você não precisa às vezes dizer nada. Eu, quando eu estou assim, no meu momento com a minha esposa, quando eu vejo que às vezes que eu piso na bola, ou ela, cara, primeira coisa, passa um tempo, dou um presente, peço desculpa, fico meio assim, puxo um papo, porque os dois sentem. Quando um está triste, o outro fica. Quando um está alegre, o outro se alegra. É verdade, não é? Amado, você fica incomodado. Quando um está deprê, o outro está deprê também. Ah, mas ele está de mal comigo. Mas, amado, o sentimento da situação que ele passa, eu sinto da mesma forma. Porque vocês se fizeram um. E quando está fluindo isso, dá glória a Deus, meu amado. Independente do momento, se está para baixo ou está para cima, está fluindo, aleluia. Você vai estar vivendo a origem que Deus criou as coisas. Você sente a mesma coisa, sabe que ela saiu de você, ela está com você, ela se uniu a você, ou vice-versa. Amém ou não amém? Ele se uniu a você. Isso no primeiro conselho que eu dou: se tiver alguma coisa fora disso, você tem que prestar atenção. Alguma coisa está errada, e a gente vai falar algumas coisas aqui. Hoje é um papo, hoje algumas coisas que a gente vai conversar nesses 45 minutos aí que faltam. Presta atenção em algumas coisas, alguns toques que eu vou falar aqui. Eu queria que você trouxesse isso para a tua mente. Se a gente analisar lá em 1 de Timóteo, coloca aí no telão, capítulo 5, versículo 8, fala bem claro, né? 1 Timóteo 5, 8, para não abrir minha Bíblia aqui, que é um tijolo.
Olha aí, mas se alguém não tem cuidados dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, ou seja, pior do que o descrente. Amado, Deus coloca o homem numa posição abaixo da pessoa mundana. Eu não sei nem que nome que eu posso dar a isso. É pior. Deus olha para uma pessoa que não professa a fé, ser pior do que ele quando você não cuida. Aí você vai falar por quê? Abre aí em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo 3, 5, coloca aí na tela. Olha aí, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, e outras versões falam família, como terá cuidado da igreja de Deus? Deus compara o cuidado da tua família com a igreja, com o cuidado da igreja. Deus faz uma comparação. Amado, se você não cuida, como é que você... Deus faz assim, ó, amado, a mesma forma, né, como você cuida da tua família, é o mesmo peso de cuidado com a igreja. Olha só que coisa tremenda. E o que vai subir? É a igreja. Toma cuidado com a tua família. Cuida da sua família, porque Deus tem um olhar, sabe, de cuidar de igreja com ela. Veio dele. E a gente tem que prestar muito atenção a isso. Ou seja, se Deus olha para a sua família como igreja, que é dele, por isso você, se não tomar cuidado, é pior do que o infiel. Sabe por quê? Porque o que vai subir é a igreja. Deus está olhando como você trata a igreja dele, entre aspas. Vamos fazer uma comparação. A gente tem que viver isso. Esses dois versículos falam muito bem de casamento, família e comportamento, como temos que cuidar. Esses dois versículos, um fala de casamento e o outro fala basicamente de família, de uma forma, do contexto geral. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de um liberalismo exacerbado. A gente está vivendo uma sociedade totalmente, como falado aí nas aulas, descartáveis, né? E a família é o primeiro alvo atacado, porque é a instituição que você sofre mais transformações no meio de uma sociedade, é a família. Então o diabo, ele atua com pessoas, atua, né, de uma forma espiritual para destruir, para aniquilar, para separar, porque a cultura de hoje é uma cultura, sabe, que o homem é o centro de todas as coisas, é uma cultura individualista. É uma cultura que, se você analisar bem, o prazer, o homem busca em primeiro lugar, independente de como ele está vivendo. O principal é ele. Verdade ou não é? É só você ver, meu amado. Hoje, a família, de uma certa forma, se você olhar os anúncios, se você olhar a TV, se você olhar, escutar rádio, se você olhar anúncio de televisão, se você olhar os famosos que aparecem em revista, em televisão, da forma como são feitas as temáticas, os objetivos da família. Às vezes você olha aqueles talking show que você vê, você liga aí, é Grande Família, outras coisas mais. Amado, como se degrada a visão familiar, como cai em descrédito. No fundo sempre tem uma traição, tem mentira, tem tudo no meio daquele programa ali. É verdade ou não é? Sim ou não é? Amado, você indiretamente está concordando e rindo daquilo, mas a família vira chacota na mão das pessoas. Aí os famosos, saiu de um, casou, foi para outro, largou o outro, já está com outro, e não sei o que, e você fica com aquela curiosidade toda, acha que aquilo é bonito. O importante é ser feliz. Passou em 5, 6 casamentos, descrédito, desmoralização do casamento, da visão do casamento. Aquilo que Deus criou, sabe, está caindo. Então, uma vergonha. Hoje, o negócio é tão grave que hoje tem casamento aberto. Atores que se apresentam dizendo que vivem um casamento aberto e todo mundo fica com curiosidade daquilo. Cara, que coisa terrível. Hoje cada um mora no seu apartamento, mas é um casamento. Hoje a pessoa leva o jovem, o teu filho está namorando a menina, ou a menina namorando, leva para dentro de casa para ter relacionamento. Não é melhor fazer dentro de casa? Que isso? Descrédito, destruição da visão do casamento. Eu estou falando alguma mentira aqui? A gente está vivendo isso, meu irmão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, sabe por quê?
as ideologias que estão sendo colocadas e estão sendo lançadas. Amado, até anúncio. Já viu anúncio de cerveja? Se não tiver uma mulher na praia seminua, entra dentro da sua casa. Os desenhos. Foi que ontem eu estava falando contigo. Ele falou que tem um desenho aí, acho que é Pepa, sei lá, 2 mulheres. São mães, 2 mães. Aí a criança olha aquilo ali vai entrando, meu amado. Vai entrando na mente. Tem desenhos que não dá para ver mais. Eu estou mentindo? Teu filho não pode ver. Nós, como pais, temos que prestar muita atenção nisso. Está brabo o negócio. Estão destruindo a família. Na verdade, vai entrando sinuosamente dentro da tua casa. O rótulo é o mesmo, só muda as peças, né? Muda o rótulo, aliás, muda o rótulo, mas vai entrando e você nem percebe dentro do teu lar. Aí vai te moldando a cabeça do seu filho, moldando a cabeça do seu esposo. Por quê? O que vale é a moda de hoje. O que vale é o momento. O casamento está ficando antiquado. Casamento principalmente de estilo bíblico está perdendo, sabe? Amado, vou falar, são dados que eu li hoje, antes de chegar aqui. 36% dos crentes dos Estados Unidos, 36%, não acredita mais, não confia mais na vida e na integridade de um pastor. Cada dia mais, principalmente nos Estados Unidos, está caindo. Aí você vai ver o porquê. Porque nós estamos vivendo um tempo de modernidade, aonde a Bíblia e, na verdade, o cristianismo, a pessoa falando, veio para mudar o mundo de uma forma em geral, com a sua retidão, com a sua visão. Mas está ficando antiquado a forma de trabalho. Então não tem nada a acrescentar a uma sociedade moderna. 60% dos adultos e jovens dos Estados Unidos não acreditam mais que somente Jesus pode dar salvação. 60%, eu estava lendo hoje, dos institutos ainda americanos fizeram levantamento. Eles acreditam em outros deuses, Buda, Maomé. Então 60% da população não acredita que Jesus. E se eu falar para você que ontem eu escutei de um pastor falando que pelo menos 50%, em torno de 50% de pastores não acreditam na volta de Jesus nos Estados Unidos. Onde a gente vai parar? O amor de muitos se esfriará nos últimos tempos. O negócio está muito sério. Uma cultura está entrando e uma outra está saindo. Estão bombardeando as nossas casas. Isso tem me preocupado. Eu queria que você se alertasse a isso. Eu sei que muitos de nós, principalmente os homens, se preocupam muito em botar comida dentro de casa, trabalhar, cuidar dos filhos, mas amado, começa a analisar o que está ao redor, o que entra dentro da sua casa, é o que vai fazer toda a diferença lá na frente. Como você entra e o que a tua família está tendo contato, isso conta muito. É a modernidade, o liberalismo excessivo que vai entrando. Eu vou dar exemplos aqui. Nós precisamos ver o que os nossos filhos estão vendo na televisão. Nós precisamos saber como nós lidamos com situações que acontecem com o homem e com a mulher. Vou te dar um exemplo. A mulher se separa, ou o homem, ou vice-versa. Para ela conseguir um casamento, ela tem relacionamento com 3, 4 pessoas. Isso é normal, 5 pessoas. Porque ela não quer ficar na solidão. O homem também não quer ficar na solidão. Então, ele vai tendo relacionamentos, inclusive sexuais, para encontrar o padrão perfeito, porque ela já perdeu um casamento. Então, eu tenho que encontrar um padrão perfeito, e acaba, sabe o que acontece? Não encontrando ninguém devido à forma como ela vê. O que está mais acontecendo são os psicólogos aumentando, os psicanalistas aumentando e os terapeutas. O que tem de gente com problema traumático emocional é um absurdo. E sabe o que acontece no momento de separação? Quem sofre muito são os filhos.
Os filhos sofrem uma carga tremenda, por quê? Principalmente na adolescência, até os 12 anos está formando a psicossexualidade da criança. Então quando sofre aquele baque, se o pai ou a mãe não souber lidar com isso, e estar junto, meu irmão, pode gerar rebeldia, pode gerar rejeição dos pais, pode levar a criança às drogas, pode levar a criança a homossexualismo, pode levar a criança a um bocado de coisa, até escolher um sexo novo, se a gente não acompanhar. É verdade, não é? Agora está na moda. Criança está trocando de sexo com 12, 13 anos. Quem está acompanhando isso? O negócio está terrível, meu irmão. Na escola da minha irmã tem um caso desse. Eu não vou falar nem o bairro, nem o nome da minha irmã. Mas lá chegou um aluno. Eu falei isso aqui acho que numa outra vez. Com 12, 13 anos, travestido, com um documento de um ofício judicial, que tinha que tratar ele como mulher. E a menina da sala era crente. E aí? O meu nome, sei lá, chuta, é Roberto, você tem que me chamar de Roberto. Olha que coisa. A operação dele estava preparada já e tal. Rapaz, isso está dando um problema. Tem muitas pessoas que estão se arrependendo, muitos jovens, que quando passa dessa fase, está tendo choque de identidade, está querendo reverter, está botando até na justiça, porque trocaram de sexo e se arrependeram. Meu amado, nós não podemos mudar o que Deus criou. A gente não pode. E o que aconteceu nessa sala? Ela conversou com ele, pediu: olha só, eu sou crente, eu não posso te chamar assim, não posso, sabe, eu queria que você me respeitasse, que eu vou te respeitar. Cara, graças a Deus, a criança aceitou, mas só você falou assim, desmanhecando. Eu falei: caraca, que situação. Minha irmã falando isso. Note, ela foi criada por 2 homens e 2 pastores. 2 homens que são pastores desse tipo de igreja que tem aí. Transformou um menino em mulher. Isso é muito sério. Pergunto eu a você, o que está entrando na sua casa e como você tem educado seus filhos? Está muito sério o negócio. Você está entendendo o que eu estou falando até aqui? As mulheres estão procurando, vivem num problema muito sério. A gente que estuda isso, tem gente que se formando em psicologia, o que tem de adultos com problemas de relacionamento, e ainda mais sofrendo traumas de separação, está absurdo. Os homens, por sua vez, os homens, eu queria alertar os homens, presta atenção, você só se fez uma carne com a sua mulher, você não fez só uma carne com a farra, a noitada, o futebol, nem os amigos. Às vezes parece que o homem está levando, se fez uma só carne, sabe, com tudo isso e com a mulher junto, não dá certo. O que eu estou vendo, uma geração de homens que não saem da sua jovialidade, apesar de ter 50, 60 anos. Tem um caso desse na família. Vão destruindo casamentos, destruindo relacionamentos, e crianças estão ficando aí, ó. Faz com um, faz com outro. Sabe, meu amado, a gente casou com uma mulher. Sabe por quê? Porque moda, meu amado, passa. Hoje criou uma moda, aí amanhã passa. Já reparou isso? Hoje criou não sei o que vão se vestir, e hoje a moda é essa daqui. Daqui a pouco passa. Aí não sei o que, aí daqui a pouco passa. Isso vai entrando na tua casa, esse modernismo todo. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 24, 35, fala aqui, amado, tudo, os céus e a terra pode passar, mas a minha palavra não passará. É a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus não passa, tudo passa, a modernidade passa, entra na nossa casa, mas amado, Deus vai cumprir tudo que escreveu e tudo que falou. Cuide da sua família, como você cuida da igreja. Tem gente que cuida muitas vezes mais dentro da igreja do que a sua própria família. Está errado. Você tem que cuidar da sua família, tem que se dedicar à igreja. Mas a primeira igreja tua é a tua casa. Sim ou não, Alain? Puxa! Primeiro cuidado que nós temos que ter com a nossa casa. A Bíblia fala, presta atenção uma coisa, a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a Bíblia fala também que 2 estarão numa casa, um vai ser levado e vai deixar um. Davi era um homem de Deus, os filhos dele eram.
Você tem que lutar pelos seus filhos. Isso não é uma garantia. Então você tem que guerrear por eles. Sim, tem que guerrear, mas não deixar ele de qualquer coisa. Não, minha casa está protegida por Deus. E ele fala, não, meu amado, ele pode ser condenado e pode ser reprovado perante os olhos de Deus, sim. Que a Bíblia fala bem claro isso. A Bíblia fala das mulheres virgens. A Bíblia fala que naquele grande dia, meu irmão, vai ter a separação do joio de trigo. Não tem essa, porque eu sou crente. Deus santifica a tua família, está escrito na palavra dele, no Novo Testamento. Enquanto você é crente, teu marido, eu falei, mas isso não quer dizer que é garantia de céu. Guerreie, fala do amor de Jesus. Observa bem o que entra na sua casa. Observa, porque está na moda. Está afetando a sua família essa moda? Está afetando o seu filho? A modernidade entrou tanta que, poxa, meu amado, isso é, pai, isso é careta, agora é assim, meu amado, isso está afastando ele da família, de Deus. Então, meu amado, você tem uma responsabilidade sim, sobre a sua casa, porque todo cabeça, todo pai, toda mãe vai dar conta dos seus filhos, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Deus deu um presente, Deus deu um presente, e a gente tem que cuidar desse presente, amém ou não amém? Você está entendendo? Dá um glória a Deus, amado. O que está acontecendo? Nós estamos valorizando mais o homem está sendo mais valorizado do que a própria valorização das coisas de Deus. Essa é a verdade. O homem está se tornando o centro das coisas. O homem, através do seu prazer, o seu individualismo, a sua voz autônoma, está se afastando das coisas sociais, das coisas do Estado, e está querendo se realizar, seja profissionalmente, custe o que custar, sabe? E as coisas de Deus estão ficando para trás. Isso entra nas igrejas. Muitos cultos são feitos para agradar a pessoa sai do culto, ele procura um lugar que agrade a ele, não que Deus fale com ele. É verdade ou não é? Sempre a gente vai procurar só o nosso gosto. Está errado, meu irmão. O Evangelho não é só conforto, o Evangelho é cruz, o Evangelho é tratamento, o Evangelho é mudança de vida, para você subir e não ficar, para nós subirmos como igreja. E hoje nós estamos vendo uma igreja de conforto. Sabe por quê? Porque o homem é o centro. Por o homem ser o centro, ele está destruindo tudo aquilo que Deus criou, a origem. Deus em primeiro lugar, o Pai, depois a sua família. O homem é um ser social. Primeiro é Deus, segundo lá a mulher e os filhos, que formam uma família. Depois vai formando uma sociedade. Primeiro relacionamento que você tem, que você vê na Bíblia, primeiro contato foi com a mulher e depois com os filhos, depois foi crescendo, você vai aumentando o seu ciclo de relacionamentos. Hoje é o contrário, a gente abre mão da nossa família, mantemos um ciclo de relacionamento, excesso de trabalho, excesso de outras coisas, faz tudo e esquece da origem. Hoje a gente está vendo aí, por nós quebrarmos esse individualismo do homem, longe das coisas de Deus, a gente está vendo como é que está uma sociedade totalmente deturpada, totalmente destruída. Hoje as pessoas não casam, elas ficam juntas. A Bíblia fala que a gente com isso perdeu uma das funções principais do Criador: crescer e multiplicar e encher a terra. Hoje verdadeiramente estão fazendo isso, mas sem se unir um ao outro. Vai, você está na tua casa, eu saio contigo, e depois você bota na justiça. É uma bagunça. Isso não é normal não, meu irmão, isso é diabo mesmo. Nós temos que tomar esse cuidado. Eu estou falando isso da parte de Deus para você. Você que é família de Deus, hoje é uma orientação. Como você está cuidando da sua família? Amado, a modernidade está tanto entrando nas nossas casas. Presta atenção, entra na tua casa, na minha. Não, pastor, eu sou crente vermelho, roxo, legal. Mas como está dentro da sua casa e como você se comporta no meio? Porque, exemplo, um celular quando entra dentro de uma casa, se você não tiver controle dele, ele destrói o relacionamento familiar, verdade ou não é? Tem gente que fica mexendo em piada, fica mexendo, vendo fantasia, fica vendo crítica, fofoca, tudo no celular, e não tem relacionamento dentro de casa. Os filhos ficam no quarto, você está destruindo sua casa com a modernidade. A Netflix fez de você ver um capítulo, não que você seja proibido. Você quer maratonar no dia que você está em casa com a sua família. Você fica na frente do computador. Os homens
Hoje não só são eles que trabalham, as mulheres têm que sair para ganhar o seu ganha-pão. A mulher tem jornada principalmente dupla, né? Sai, trabalha, tem que limpar, a maioria bota o filho numa creche. Essa é a verdade. Você acha que dentro de uma creche, aquela mulher educadora vai dar toda a direção para o seu filho? Com 30 e 40 crianças lá de volta dela, cada um correndo para um lado. Tu acha que vai ter uma educação adequada dentro de uma creche? Se você não parar e chegar em casa, no momento que você chegar, juntar a família e falar. Modernidade. Construção civil. Os apartamentos hoje não passam de 50 metros. Porque todo mundo fica na rua, só chega à noite. É Kinder Ovo. Você entra no apartamento, você vê tudo. É a verdade, não é? Amado, é a verdade. Isso aí é o fruto, é o reflexo do liberalismo, da modernidade. Aí a pessoa entra e continua num apertamento daquele, ficar separado. O que leva você, ou então alguém que tem um tipo de apartamento desse, ou então nós que temos até de repente uma casa grande, o que leva um lugar tão pequeno, deixar as pessoas tão separadas? Tinha que ser assim, né? Diferente, né? A gente entrar num lugar pequeno dentro da nossa casa, pode ser pequenininho, mas é para a gente ficar mais juntinho, em nome de Jesus, para a gente ficar grudadinho, eu, você, os nossos filhos aqui, em nome do Senhor. Não podia ser assim? O que leva as pessoas, mesmo num lugar tão pequeno, ficarem tão distantes de si mesmas e das pessoas que estão ao redor? Será que você está vivendo isso? Quais são os padrões de dentro da sua casa? São padrões seculares que entraram na tua casa ou são padrões bíblicos? Qual é a cultura secular que entrou na tua casa que distancia as pessoas? Você está vivendo mais a cultura secular ou a cultura do céu? A cultura do céu, quando entra, ela faz uma mudança. Você tem sede por igreja, você tem sede de ABD, você tem sede de orar, você tem sede de participar da igreja dos cultos. Que tipo de cultura entra na tua casa e, em vez de juntar, espalha? Em vez de você louvar a Deus, te paralisa. Entra sinuosamente e a gente não percebe. Você começa a mexer aqui, você começa a mexer lá, você começa a pensar que tem que pagar uma conta, você começa a pensar no coisa que tem que fazer do trabalho. Quando você vê essa modernidade excessiva, entrou dentro da tua casa. Você não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para o teu marido, você não tem mais tempo para os filhos, porque tem que botar comida na mesa. É assim. Eu fico pensando nessas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá um glória a Deus. Amado, que tipo de liberdade nós estamos deixando entrar na nossa casa? Uma sociedade totalmente liberal, que bota a liberdade acima de tudo, na frente de todas as coisas. A gente tem que acompanhar esse ritmo. Cada um segue por si, faz o que quiser com o corpo, anda de mão dada, fuma, faz o que for, e a gente não pode chegar e ter a nossa própria visão de Deus. Que tipo de liberdade nós estamos levando? E isso, Deus tem me incomodado. Que tipo de valorização a gente tem dado? Aí você vê casos e casos de pessoas que não conseguem juntar a família, casos e casos de filhos que não estão na igreja, casos e casos de maridos que estão fora, sabe, amado? Mas o que tem entrado, como tem feito, o tempo que você tem dado, que tipo de modernidade, a falta de tempo que está afetando sua família, o computador, o celular, o teu trabalho. Se Deus fala que, meu amado, primeiro é Ele, e depois, sabe, você tem que ter um cuidado tremendo com a tua família. Que tipo de coisa você tem deixado entrar na tua casa? Amado, presta atenção, o excesso de liberdade causa escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala o seguinte: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos tornei a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Aleluia! A verdadeira liberdade está em Cristo. Pastor, mas o negócio é viver o novo. Meu amado, Deus me dá todo dia coisas novas na presença dEle. Você pode dar uma glória a Deus ao Senhor? Amado, a melhor forma de viver é com Cristo. É a liberdade. Não perca a liberdade dando ocasião à carne. Ele fala isso na palavra dEle.
Amado, nem tudo que é lícito é bom para a gente, nem tudo que é lícito, sabe, amado, devido ao lícito, entra na casa, destrói o coletivo, a tua individualidade, por algo que é lícito, destrói a coletividade dentro da sua casa. Aí você vem, depois fala, pastor, está assim, está assado, teu filho, está assim, amado, é a forma como você lida. Eu sempre falo isso aqui no altar e eu falo para ela, amado, se você quer os teus filhos, a tua família, dentro da igreja do Senhor, você tem que ser o primeiro a chegar na casa de Deus, porque você é o cabeça, a sua esposa também, vocês como cabeça. Como é que você quer que uma família venha se você não vem? Isso é um absurdo. Vai cobrar o quê? A gente lida com pessoas, eu lido com pessoas, pastor, ela está aí dentro da igreja, está, a pessoa está em casa. O que você vai poder cobrar do teu filho assim? Isso é muito sério, amado. A gente está vivendo algumas coisas que tem me incomodado. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a tua família, Deus tem um plano para o homem e para a mulher de Deus. Deus tem um plano daquilo que Ele fez para gerar frutos. Deus tem um plano que não vai deixar faltar nada para você. Deus tem um plano, meu amado, independente da forma como você está vivendo. Se você levar as coisas sérias de Deus, Deus vai fazer coisas maiores da sua vida e da sua família. A Bíblia fala bem claro isso. Salmo 127 fala uma coisa tremenda, né? Fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é levantar de madrugada, aleluia, e trabalhar até tarde e ganhar o pão de dores, porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Aleluia, não falta nada para você, a tua casa vai ser edificada, a tua família vai ser guardada, e não vai faltar o pão e a água. Aleluia. Deus fala isso na palavra. Então por que você modifica as coisas? Porque nós modificamos, porque nós puxamos para um lado, independente, sabe, do que o mundo pode professar, independente de como o mundo vê as coisas. Amado, dê crédito às coisas do céu, dê crédito no manual do proprietário aqui, ó. Dê crédito naquilo que Deus tem falado para você. Olha só, a folha está voando, está no poder essa folha. Dê crédito, meu amado. Eu estou falando algo da parte de Deus para você. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dê crédito. A gente está vivendo um momento muito difícil. Muito difícil de igreja. Muito difícil de igreja. Muito difícil de uma forma geral. A gente está vivendo os últimos momentos. Olha só quantas coisas eu falei que está acontecendo num país onde, sabe, França, Inglaterra, Estados Unidos, o protestantismo basicamente começou de lá. Alemanha está sumindo. Nem pastores estão acreditando mais na vida de Jesus. Imagine os membros. Imagine os membros. Como é que vai ser? Aí a gente fica, pastor amado, se agarra nas promessas de Jesus. Está tudo escrito aqui no manual do proprietário. Os últimos dias seriam tempos trabalhosos. O amor vai esfriar, as pessoas não vão se dar, vai ser atrito, vai ser, sabe? Mas a Bíblia fala também que Deus veio causar divisão. Deus é espada, meu irmão. Ele veio separar. E a gente tem que aguentar até o final. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas. Eu queria que você escutasse. E eu falei aqui indiretamente. Será que os amigos, computador, celular, jornada dupla, principalmente da mulher, será que a cultura secular entrou nas nossas casas a ponto de nos moldar segundo o mundo? Até que ponto isso é uma verdade?
Somos moldados pelos padrões bíblicos ou padrões impostos pelo mundo? Será que um desses padrões te afasta da igreja, te esfria? Amado, a gente está vivendo a última semana da igreja na terra. O último tempo de igreja é agora. Deus vai levar os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não vai levar o duvidoso, Deus não vai levar quem está no muro, Deus não vai levar aquele que é meia sola. Deus não vai levar isso não, filho. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma igreja, é uma casa dele. Deus ornamentou a igreja com dons, Deus te deu pastor, Deus te deu tudo para você crescer, Deus te deu um lugar de adoração, Deus te ensinou o que é a oração. Você fez um voto, o que mais falta para a gente? Ele morreu na cruz por você. Rapaz, eu fico pensando nessas coisas. Aí eu fico vendo, desculpa falar, tanta gente descompromissada com o evangelho. A quantidade de famílias, a quantidade de gente descompromissada que coloca as coisas seculares, o modernismo, a falta de tempo que nunca se tem, outras coisas à frente, em vez de estar na casa do Senhor adorando, um tempo de oração com Ele, meu amado. É um absurdo. Se não, posso chutar sem errar, pelo menos 70, 80% da igreja é assim. Estou falando de uma forma geral. A Bíblia fala que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar para não se desviar. Como é que ele não vai se desviar se nós cabeças não temos um posicionamento na presença? O que cobrar dos filhos? Eu fico vendo, são notícias, amado, tem muito mais notícias que eu posso falar para vocês, vocês vão ficar assustados. Mas a Bíblia fala, e eu queria falar isso para você, eu queria que você levantasse a mão, que eu quero profetizar isso na tua vida. A Bíblia fala em João 15:19, fala: se vós fostes deste mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Outras versões falam, vos odeia. Levanta sua mão assim. Em nome de Jesus, eu clamo no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, que o teu lar não vai ser de Satanás, que o ódio do mundo não vai entrar na tua casa, que as coisas seculares não vão entrar na tua casa. A Bíblia fala que o mundo nos odeia, só vai entrar as coisas do céu. A tua família é do céu, a tua família é de Deus. Você foi separado antes. Toma posse daquilo que é teu, em nome de Jesus. Aleluia. Entenda que o mundo nos odeia. Vou falar de novo. Deus fala aqui bem claro: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, é por isso que o mundo os odeia. Amado, ele dá com uma mão o mundo e puxa com as duas. Eu não vejo ninguém, desculpa eu falar, todo mundo que se desviou, todo mundo que abriu mão, famílias, homens e mulheres, pode subir aqui os músicos, homens e mulheres que abriram mão das coisas de Deus. Se não tem um vazio, se filhos não se perderam, se não foram para o mundo, se as vidas não estão destruídas. Essa semana eu encontrei uma irmã, junto com a minha esposa, nós fomos tomar um café, lá na Penha. Escuta isso, para a sua edificação. Essa irmã era obreira da nossa igreja central. Ela trabalhava comigo no evangelismo. Nosso evangelismo lá, a gente tinha de membros pelo menos 150 pessoas. A gente tinha. Ela trabalhava tremendamente. Ela era uma cabeleireira, ela cortava cabelo junto com o esposo. Tinha uma empresa. Eu não sei que fontes de água, o que aconteceu. Ela saiu da presença de Deus. A primeira rebeldia que ela cometeu, ela saiu da igreja, seguiu o homem, ou deu algum problema lá que abandonou. Ela já tinha um passado na macumba, voltou para a macumba, ficou um tempo na macumba. A macumba destruiu ela, destruiu o casamento dela, separou ela, o marido largou.
Os filhos largaram. Encontramos ela. Ela era gordinha, ela magra que nem um palito, revirando lixo. Na segunda-feira passada, eu já sabia que ela era moradora de rua, mas eu não tinha tido contato, já me falar. Pegando crack, tendo um relacionamento, ela falou: aquele ali é meu caso. Veio chorando, nós oramos, abraçamos ela. Ela falou: eu pedi perdão a Deus, eu perdi tudo. Mendiga suja, imagina uma pessoa suja mesmo. Eu abracei, chorando. A Marisa fez uma oração no meio da padaria ali na frente, e começamos a clamar por aquela jovem que um dia era uma referencial de evangelismo. Estava juntando um dinheirinho para alugar um quarto, para morar perto ali da penha da igreja dos Silas. Eu fiquei: meu Deus, Senhor. Ela pediu perdão, ela falou: amado, não se volta para aquilo que você rejeitou, negou. A Bíblia fala que se você voltar e deixar a tua casa aberta, volta 7 espíritos piores, e o estado do homem fica pior do que o primeiro. Ela voltou ao próprio vômito. Satanás destruiu tudo. Moradora de rua, estava mexendo no lixo para pegar comida, tinha tudo, tinha empresa. Eu cortava o cabelo, cheguei a cortar cabelo com eles. Outro fato: família foi destruída. Os filhos não querem saber, os filhos também estão no mundo. Acabou com a família. Como você tem deixado? Uma das fotos que eu vi ela na escola de samba, na época que ela estava no mundão e voltado para o espiritismo. Aí a gente olhou o Facebook e falei: meu Deus, como se transformou. Mas até aí ela estava normal, mas com a cara totalmente deformada, transformada. Passou 1, 2, 3 anos, ela estava nesse estado. Satanás dá alegria, depois ele destrói a tua família e destrói você. Minha esposa está até emocionada, que a gente viveu muito tempo com essa pessoa. Outro caso de um homem muito referencial da nossa igreja, um pastor, por se rebelar. Por isso que eu falo sobre autoridade espiritual. Um desses pastores, que um dia também foi o meu professor, ele se rebelou com a autoridade máxima da igreja. Satanás entrou e levou uma grande parte da igreja na época. Isso uns anos atrás. Eu não fui. Essas pessoas todas se desviaram, estão sem igreja. Uns largaram até suas famílias. A igreja não foi para frente. Hoje ele bebe, hoje ele abriu mão do ministério, se separou da mulher, e a filha dele foi para macumba, fez cabeça. Eu vi a foto. O filho virou homossexual. Sabe por quê? A rebeldia entrou, a modernidade entrou, a gente não tomou cuidado como deveria cuidar. A Bíblia fala: vigiai e orai, pois não sabei a hora nem o dia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Como nós temos cuidado da nossa família? Homens como eu, que foram referenciados, trabalharam comigo, ontem era meu líder. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir as famílias. Se nós brincarmos com as coisas de Deus, ele vem e destrói. Eu te dei 2 exemplos, eu posso te dar mais, muito mais, de pessoas que a gente tem contato. Destruição total. Só dei 2 casos, eu posso falar aqui uns 5, pelo menos, de destruição, por ter se rebelado contra a autoridade, por ter aberto mão, por ter tentado experimentar o mundo. Satanás, ele destruiu. Amado, você é um separado de Deus, a tua família é eleita do Senhor. A Bíblia fala que o mundo vos aborrece. Antes do mundo te levar, Deus te separou. Não perca a oportunidade, você e a sua família, de estar na presença de Deus e glorificar Ele. Não abre mão disso. Todos nós corremos esse risco. Por isso que Deus fala: vigiai e orai. Isso me marcou muito, esses 2 pontos, porque foram pessoas que trabalharam comigo. Eu quero que a igreja fique de pé nesse momento. Essa palavra é de edificação para você. Família é algo que Deus separou. Nós estamos vivendo, presta atenção uma coisa. A igreja, a gente viveu num tempo aonde lá atrás, na era antiga, na era medieval e antes disso, existiam 2 leis que mandavam, que regiam a sociedade, que era a lei de Deus e a igreja.
Basicamente, né, a imposição da igreja através das leis de Deus. Havia uma coletividade, os artesãos, as pessoas que trabalharam no campo, os vassalos, lá atrás. Mas devido aos interesses da igreja, a igreja não soube trabalhar isso, e devido aos interesses escusos das pessoas, impuseram tanto usando a lei de Deus, que deu muito problemas. A gente pode dizer um exemplo da Basílica de São Pedro, que se entregarem indulgência, mas usaram métodos que não era para usar. Deus deu a perfeita liberdade através da palavra, mas o homem colocou o povo em prisão. Veio o século agora da modernidade, o 20 para cá, 19 para cá. O homem hoje, ele se valorizou tanto, desvalorizou tanto Deus em tantas coisas, que ele hoje é o centro das coisas. Ele se colocou como o centro das coisas. Mas a Bíblia fala bem claro, e nós lemos aqui em Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, então é um trabalho os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, amado, não abra mão disso. Inútil será o homem levantar de madrugada e ficar até tarde trabalhando e comer pão de dor. Deus dá, meu amado, no momento. Você vai viver, pode viver a situação que for. Quando você é do Senhor, Deus te acalma. Deus entra com paz dentro do teu coração. Deus entra com paz na tua família. Ele resolve tudo. Amado, coloca na mão dele. Não toma um passo sem falar com Deus, porque, como eu falei em João 15, Ele te separou do mundo. Então, meu amado, a paz está nele, o cuidado está nele, o bom sono está nele. Nada vai faltar para você. A tua casa vai ser edificada, você vai ser guardado, e o pão da mesa não falta. Não precisa fazer nenhuma loucura, não precisa tomar nenhuma atitude, porque Ele cuida dos seus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?